torcida vascaína, você está no canal Os Vascaínos e eu sou o Edu Canelas e vou te levar para pertinho das notícias do nosso gigantesco da colina nesta tarde de terça-feira. Tá longe a sexta, hein? Mas bora trabalhar e informar você a respeito do gigante da colina. Antes de começar esse vídeo, vou te pedir aquela moral, dá aquela martelada no like, inscreva-se no canal, deixe o seu comentário. Você que quer se tornar membro, vire membro no botão que está aqui embaixo, ou então, na descrição desse vídeo, você descobre como ser membro através do Pix. Fica mole para você entrar no grupo de WhatsApp, onde vai concorrer a prêmios, vai fazer live ao vivo com a gente aqui no nosso canal, além de outras experiências maravilhosas e muita resenha comigo, com o Mário, com o Lineker, no nosso grupo de WhatsApp. E você que quer um grupo, mas não no WhatsApp, um grupo de graça, tá mole também. Aqui na descrição tem o link do nosso Telegram, onde você não paga nada para participar de um grupo lotado de vascaínos. Agora bora pro vídeo, porque neste vídeo aqui eu vou falar sobre jogadores do Vasco que estarão hoje disputando partidas por suas seleções. Vamos falar sobre ingressos. O Vasco vai jogar contra o Fluminense no Engenhão no sábado e vamos falar muito sobre a questão de ingressos, carga e etc. E Payet, eu sei que você está querendo saber. O Payet vai ser titular no sábado? Será que teremos alguma mudança no time? Vamos falar isso e muito mais aqui neste vídeo agora. E hoje, às 8h30 da noite, tem live ao vivo aqui no canal. Estaremos te esperando. Mas bora pro vídeo, vamos lá. Hoje tem jogo da seleção brasileira. Esperamos um dia ver jogadores do Vasco vestindo a amarelinha para que possamos torcer. Enquanto isso não acontece, ainda nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026, teremos aí, com certeza, jogadores do Vasco jogando. Gary Medel, Puma Rodrigues estarão hoje representando as suas seleções. As situações dos dois jogadores são distintas. O Puma Rodrigues é reserva na equipe de Marcelo Bielsa, na Celeste Azul, a equipe do Uruguai. Já Gary Medel é uma das principais referências da equipe chilena. Gary Medel é o capitão da equipe chilena. Então hoje em campo teremos em horários que são o Puma contra o Equador, fora de casa às 18 horas, às 6 horas da noite, estará no banco, podendo entrar durante a partida neste jogo importante para a seleção uruguaia. E Gary Medel é o capitão da equipe chilena hoje às 9h30 contra a Colômbia, jogo que será realizado em solo chileno, uma ótima oportunidade para a equipe chilena arrebentar, vencer em casa e ter aí uma boa recuperação, uma vez que perdeu de 3-1 para o Uruguai de Puma Rodrigues na primeira rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo. Boa sorte aos dois jogadores, estaremos acompanhando os nossos atletas em campo hoje à noite, que graças a Deus, né, tem futebol para a gente assistir. E o Vasco enfrentou a equipe do São Cristóvão, que figura na 4ª divisão do Campeonato Carioca. O São Cristóvão acabou de subir da 5ª para a 4ª, está se preparando para a 4ª divisão, que acontece ainda em 2023. O Vasco jogou em São Januário, os jogadores fizeram um trabalho extra ainda em campo antes dessa partida. Nem todos os jogadores participaram dessa atividade, desse jogo-treino, mas os que participaram deram uma boa resposta ao treinador Ramon Dias, que gostou muito do que viu. Por exemplo, Figueiredo fez 2 gols, Alex Teixeira também fez 1 gol, Sebastião Ferreira, 2 gols. Os jogadores que atuaram eram, em sua maioria, reservas, tirando Zé Gabriel, voltando de suspensão, não jogou contra o Bahia. Para pegar ritmo de jogo, participou dessa atividade. Dimitri Payet, futuro titular desse time do Vasco, mas ainda recuperando questões físicas, foi titular durante 45 minutos. Mas o que chamou a atenção
também do torcedor do Vasco foram as situações de Jefferson e Paulo Henrique, dois laterais que sequer pegam banco de reserva nesse momento da temporada. Por exemplo, o Lucas Piton é o titular absoluto e vem tendo um excelente rendimento até aqui. É um jogador querido pela torcida do Vasco. Por outro lado, a lateral direita de Puma Rodrigues deixou de ser unanimidade, virou dúvida até ponto do Puma ser descartado do time titular e não ter ficado nem no banco em algumas partidas depois da chegada de Ramon Dias. Com isso, era de se esperar que Paulo Henrique fosse ter oportunidade, mas não teve essa oportunidade em nenhum momento. Do outro lado, Jefferson sequer foi para o banco em alguma vez. Ele ainda não estreou pelo Vasco, ele nem foi para o banco desde que foi contratado pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. E voltando para a direita, o nosso Robson Bambu virou titular. Ou seja, dois jogadores para a função, Puma e Paulo Henrique, e nenhum em condições de jogar na cabeça de Ramon Dias, dando aí a oportunidade ao Robson, que irrita o torcedor do Vasco jogo após jogo. Existe uma tendência de que o Puma venha a ganhar de novo aquela oportunidade para ser titular. Mas, de fato, ontem Ramon Dias quis ver, em situação de jogo, alguns jogadores atuando e viu ali o Paulo Henrique, viu também o Jefferson, viu o Payet cuidando da sua parte física, além do fato de ter colocado também Capasso e Zé Vitor na zaga, entre outros jogadores como Rossi, que entraram ao longo dessa partida. Os jogadores aproveitaram para tentar deixar uma boa impressão ao nosso comandante, tentando aí, quem sabe, recuperar boa fase e voltar a ser aproveitados por Ramon Dias. Alex Teixeira é um caso muito complicado, um jogador que veio badalado, um jogador que veio com pompa de titular de ídolo e infelizmente não virou ainda uma grande referência dentro de campo. E o jogador, segundo as informações que tenho, trabalha forte e muito, dia após dia, para recuperar o seu espaço. Não é um jogador descansado, é um cara realmente que quer ainda render com a camisa do Vasco, e nós estaremos aqui acompanhando e torcendo para que o Alex, o Figueiredo, o Sebastião Ferreira, todos os jogadores que hoje são reserva, possam estar muito bem para ajudar o Vasco da Gama dentro de campo, até porque em algum momento o Verratti não vai jogar, em algum outro momento algum dos pontas não vai jogar, precisaremos do elenco se quisermos aí a nossa tão sonhada vaga na Copa Sul-Americana para o ano de 2024. Payet participou de 45 minutos da atividade ontem, o jogo treino contra a equipe do São Cristóvão em São Januário. Fica um questionamento aberto na torcida do Vasco a respeito da situação deste jogador. O Payet é uma grande contratação, uma das maiores do Campeonato Brasileiro desse ano, mas estava sem jogar desde maio, quando jogou lá pelo Olympique de Marseille, inclusive fez o último gol dele com a camisa do Olympique naquela ocasião. E aí, a discussão que ocorre hoje nos grupos de Vasco, inclusive no grupo de WhatsApp do canal Os Vascaínos e também no grupo de Telegram do canal Os Vascaínos é: será que o Payet já pode ser titular na partida de sábado? Será que há um risco de colocar o Dimitri Payet de titular, uma vez que ele não está entregando 100% de sua capacidade física ainda nesse momento da temporada? Na minha opinião, e na opinião de algumas pessoas ainda dentro do clube, isso pode sim ter um risco. Por quê? O Payet tecnicamente dispensa comentários. É um grande jogador. Ninguém tem dúvida do tamanho e da capacidade desse craque que o Vasco contratou. Por outro lado, o Fluminense é uma equipe muito intensa, muito rápida, muito veloz. Uma equipe que é treinada pelo técnico da seleção brasileira, que hoje enfrenta o Peru às 23 horas lá na capital peruana de Lima. Tem Fernando Diniz do outro lado, esse grande treinador que faz uma equipe leve. Tem jogadores como John Kennedy, extremamente veloz e perigoso. Tem Germancano lá na frente. O Fluminense é um time de transições rápidas, assim como a seleção de Fernando Diniz, como falei, que entra em campo hoje.
Então o Vasco vai precisar de jogadores para acompanhar esse ímpeto durante os 90 minutos. Será que o Dimitri Payet aguenta acompanhar esse ímpeto por 45 minutos? Será que ele aguenta por 25 minutos? Porque não adianta colocar o Payet de titular, colocar o jogador 90 minutos e ele ficar em campo cansado, ele ficar com uma mochila de 20 quilos nas costas dentro de campo. Precisamos do Payet entregando o máximo físico e técnico dele no tempo que estiver em campo. Então, na minha opinião, e esse debate eu quero a sua opinião, deixa aqui embaixo o que você acha a respeito disso, eu quero dizer, o Vasco pode utilizar o Payet, quem sabe, 40 minutos, 45 num segundo tempo, mas eu não sairia com o Payet de titular nesse momento por conta dessa questão. É um jogo de muita velocidade e de muita intensidade. Não pode o Vasco ter que sacrificar algum jogador para correr pelo Payet. Então a gente vai ter essa discussão, esse debate. E óbvio, a decisão final será tomada por Ramon Dias ao longo dessa semana. Lembrando que o Vasco treina amanhã no Newton Santos, no gramado principal do estádio Newton Santos, para buscar aquela adaptação visando a partida de sábado às 16 horas contra a equipe do Fluminense, que vai ocorrer no estádio do Botafogo. Que o Vasco vai ao tapetinho nesta quarta-feira para treinar e se adaptar ao gramado do Botafogo. Vamos falar para você agora como adquirir o seu passaporte para apoiar o Gigante da Colina nas arquibancadas do estádio Newton Santos, nesse clássico tão importante para o Vasco da Gama, que precisa pontuar ao máximo para sair da zona de rebaixamento. Os ingressos já estão à venda, o Vasco já vendeu mais de 15 mil ingressos. E os números que eu tenho aqui para trazer a respeito da carga é o Botafogo e Flamengo, que aconteceu no começo agora do mês de setembro, no estádio Newton Santos, colocou mais de 40 mil pessoas no estádio do Botafogo. O Botafogo teve à sua disposição 36 mil ingressos para comercializar. A equipe adversária, o visitante, que tem 10%, ficou com 4 mil ingressos para o seu setor. Além de ter disponível por lei 4.500 gratuidades que devem ser distribuídas por parte do mandante a fazer essa distribuição. Então, dessa forma, podemos ter 40 mil pessoas no Engenhão. Pela velocidade de venda até agora, de 15 mil, eu acredito que o Vasco consiga vender os seus 36 mil ingressos com certeza, porque está vendendo rápido. Vamos ver o final da parcial no dia de hoje para termos uma noção real se vai mesmo vender. Mas no meu achismo, eu acho que o Vasco vende os 36 mil e consegue lotar o Engenhão para esse clássico tão importante. Você que é sócio do Vasco do plano mais barato, vai poder começar a comprar ainda hoje a partir das 16 horas, horário que esse vídeo vai estar indo ao ar. Você que não é sócio, é público geral, você vai poder comprar o seu ingresso a partir de amanhã, às 10 horas da manhã, no site do Sócio Gigante. Você vai lá no ticket.com, vai ser redirecionado e dessa forma você vai comprar o seu ingresso para a partida do Vascão contra o Fluminense às 16 horas. Vou aproveitar para lembrar você, estaremos cobrindo em loco com o Lineker direto do Engenhão essa partida durante toda essa semana. Vamos falar muito dos treinamentos do Vasco, do time que vem sendo testado, das possibilidades de mudança de Ramon Dias dentro do time que vai enfrentar o Fluminense. Estaremos aqui te informando. Então, para isso, inscreva-se no canal, seja membro, deixe o seu comentário e vou te pedir uma outra coisa. Vem hoje aqui, 8h30 da noite, tem live ao vivo no canal Os Vascaínos para falar de Vasco e te informar muito de tudo a respeito do nosso Gigantesco da Colina. Lembrando, já estava passando batido, hoje, São Januário recebendo vistoria, amanhã, reunião no Ministério Público, ainda essa semana, São Januário deve ter confirmada a liberação para receber público na partida do Vasco contra o Coritiba. Tamo junto, meus amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Aquele abraço e valeu!